Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos de volta para fazer mais uma partezinha da nossa aula da lição 3. Espero que vocês estejam com saudades. Vamos lá então. Nós estamos na lição 3, que é a responsabilidade social do cristão, né? E nós vimos no vídeo anterior que nós devemos ter a mente de Cristo. Vimos várias características da igreja primitiva, que, por exemplo, era uma igreja perseverante, que perseverava na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Era uma igreja criativa, era uma igreja unida, era uma igreja que temia ao Senhor, né, muito mais do que ao mundo e que os problemas que ela estava enfrentando. E hoje nós vamos ver no item 9 da parte de número 2 da lição que a igreja primitiva, ela era, assim como o ministério de Cristo, também nosso deve estar centralizado no reino de Deus. Então a igreja primitiva tinha o seu ministério centralizado no reino de Deus. Jesus teve o seu ministério centralizado no reino de Deus. Como é que nós podemos ver isso? Né? Jesus era a encarnação do próprio reino de Deus. Foi ele que trouxe o reino de Deus para a terra, porque antes a terra estava corrompida, entregue aos seus próprios males, aos seus próprios desejos. Jesus veio para nos resgatar deste reino das trevas e nos levar para o reino de Deus. Nós estamos ainda vivendo aqui nesta terra, nós podemos na terra viver o reino de Deus. Permitir que ele reine na nossa mente, no nosso coração, no nosso lar, por onde nós andarmos. Reinar como? Permitir que ele dirija as nossas vidas. Ele é o rei do meu coração, da minha vida, então ele é que domina, ele é que decide, ele é que sabe. Então nós devemos pautar a nossa vida pela palavra de Deus, fazer a vontade de Deus e procurarmos ser o mais parecidos com Jesus. Como no vídeo anterior, nós estávamos terminando o vídeo falando que nós devemos ter a mente de Cristo. Então temos que pensar como Cristo pensaria e assim agir como Cristo agiria. O que JF, lembram? Terminamos o vídeo anterior também citando o que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3, versículo 11. Aqui não pode mais haver, na verdade eu troquei a ordem, diz, aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre. Por que não pode ter essas divisões ou tantas outras divisões que nós poderíamos citar agora aqui? Grêmio, Inter, não. Grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de jovens, grupo de crianças, grupo disso, grupo daquilo. Coisas que a gente inventa. Não que os grupos sejam ruins, mas as divisões, isso é daqui, isso é dali. Não pode mais haver isso. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Então não pode haver grego ou judeu, não pode haver circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Sendo assim, nós conseguiremos viver a unidade que Cristo espera que vivamos, respeitando as nossas diferenças, respeitando uns aos outros, respeitando as escolhas de cada um, que são de cada um, as consequências também. Mas o nosso papel é saber que Cristo é a razão da nossa união, Cristo é a razão da necessidade da nossa convivência, da necessidade da nossa parceria. E então temos que ter a mente de Cristo, ser como Ele, pensar como Ele não faz acepção de pessoas. Ele toma o seu papel, Ele toma o seu lugar e Ele é a encarnação do reino de Deus e Ele também é totalmente comprometido com o reino de Deus. Tudo que Ele faz tem consequências para o reino de Deus e nós, queiramos ou não aquilo que nós fazemos, tem consequências para o reino de Deus ou para o reino das trevas. Não tem meio termo. Nós temos a responsabilidade de propagar o reino de Deus e de demonstrar que onde Deus reina, as coisas são diferentes. Como nós cantamos, teu reino é sempre eterno. Bom, ele vai reinar para sempre. Beleza? Mas existem outras características que nós cantamos nessa música e que nós precisamos demonstrar na nossa vida e no nosso conviver. Ele é sempre eterno, mas ele é firmado em misericórdia. O reino de Deus é firmado em misericórdia. O reino de Deus é firmado em justiça. O reino de Deus é firmado em igualdade.
O reino de Deus é firmado em bondade. O reino de Deus é formado em fidelidade. Se nós contarmos isso ao mundo, ele praticamente não vai acreditar, porque qualquer pessoa que reina, qualquer pessoa que governa, qualquer pessoa que tem uma liderança é o contrário disso, é injusto, é infiel, é mau, visa os seus próprios interesses. E nós queremos apresentar ao mundo um reino completamente ao contrário dos reinos deste mundo. O reino de Jesus, o reino de Deus, que é bom, que é justo, que é fiel, que é amoroso. E como é que nós vamos demonstrar isso só de palavras? Sim, nós podemos falar, persuadir com a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, mas muito mais através de atitudes e ações, porque foi assim que Jesus fez. Jesus foi o reino de Deus encarnado aqui, comprometido com o reino de Deus, mas as suas ações espelhavam tudo o que ele falava. E nós vamos ver isso. O ministério de Jesus, ele refletia a vontade de Deus, a vontade do Pai. É o que está no item 10 da nossa lição. Ele tinha, então, um compromisso absoluto com a vontade do Pai. E nós podemos ver isso, verificar isso, por exemplo, na oração, quando ele fez o Pai Nosso. Como é que começa o Pai Nosso? Venha o teu reino, um compromisso com o reino. Então, que venha o teu reino. E a segunda coisa que ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10, se você quiser olhar, é aí que diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que ele diz. Primeira não, tá? Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós podemos ver também que nos momentos de dificuldade, no momento de maior dificuldade, Jesus estava no Getsemane, orando, chorando, agonizando, sofrendo. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Não sei como é que está a versão da Bíblia de vocês, isso está em Mateus 26:42. Eu não gostaria de ter que fazer isso, mas é a tua vontade e não a minha. Jesus não fez a sua própria vontade, fez a vontade do Pai. E nós temos visto que ele é o nosso exemplo, que ele é o nosso modelo. Então é exatamente no momento de maior angústia que nós devemos fazer como Jesus. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que você já passou por isso? Eu já passei. Já passei mais de uma vez. Nos momentos de mais sofrimento, seja feita a tua vontade. E quando nós permitimos isso, quando nós dizemos isso do fundo do nosso coração, nós estamos sendo como Jesus. Isso é muito grandioso, que é somente pela fé, pela ação do Espírito Santo no nosso coração, que nos consola, nos conforta, quando as coisas não são exatamente como nós queremos. Nós, pequenos reizinhos, que achamos que tudo gira ao nosso redor. Mas através da ação do Espírito Santo nós temos o nosso coração sensibilizado para as coisas de Deus, para o modelo de Jesus. E então podemos chegar a fazer essa oração, seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Reconhecendo que isso é o melhor. Então ele tinha todo esse compromisso absoluto com a vontade do Pai. Ele também tinha comunhão com o Pai, íntima comunhão com o Pai. Nós podemos ver isso no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. E eu faço questão de ler com você, se quiser dar um pause para achar esse versículo, porque é um exemplo que Jesus nos dá e nós precisamos nos ater a isso com mais atenção. Marcos 1, 35, irmãos, diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Por que que ele se levantou de madrugada, num horário em que as pessoas não estavam à rua, não estavam alertas, e foi para um lugar deserto e orava? Para ter comunhão com o Pai. Às vezes nós precisamos nos isolar desse mundo, nos isolar das nossas tarefas e nos achegarmos a Deus.
A nossa igreja, a casa de Deus, é um local para isso também, né, irmãos? Para nós nos isolarmos do mundo, para nós irmos lá, ó, nos esconder no recôndito do seu tabernáculo e ser acolhido por Deus e conversar com Ele e orar. Quem sabe até mesmo ficar em silêncio, mas ter a consciência de que estamos em sua presença para ter comunhão com Ele. Ou até mesmo em nosso lar. Às vezes eu gosto de fazer isso enquanto eu tomo banho. Cada um tem o seu jeito. Mas o que fica bem claro aqui é a necessidade de buscarmos esse momento de comunhão com Deus. A exemplo de Jesus, se retirar e orar. Comunhão profunda com o Pai. Jesus, então, ele tinha isso. Ele refletia a vontade do Pai. Ele tinha comunhão com o Pai. Mas ele também tinha um estilo de vida marcado pelo serviço. Jesus, ele também em Marcos, agora aproveitando que nós estamos no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, que diz assim, olha: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o próprio Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e, além de servir, dar a sua própria vida para resgatar a muitos, para resgatar a mim, para resgatar a você, para resgatar a sua família, para resgatar seus amigos, para resgatar até aquele mais perdido que a gente possa imaginar, pois foi justamente por ele que Jesus veio, para servi-lo também, para resgatá-lo. Um exemplo glorioso do nosso Senhor Jesus é esse versículo. E também a gente pode meditar no versículo de Lucas 22, 27. Lucas, capítulo 22, versículo 27 diz assim: na verdade, eu vou ler com vocês desde o versículo 24, para que nós entendamos o que está escrito aqui. Quem é o maior é o subtítulo. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois, no meio de vocês, eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como o Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas eu fico com essa parte aqui, ó, que é o versículo 27 e o versículo até o versículo 29. Pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, é Jesus que está dizendo, eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E o 29, irmãos, eu confio a vocês um reino, assim como o Pai confiou a mim. Este é o nosso Jesus, que não veio ao mundo para servir, aliás, não veio ao mundo para ser servido, mas veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Senhor Jesus que no meio dos discípulos disse, entre vocês eu sou o que serve. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, é o que serve, o que sobra para nós. E além disso, no momento em que ele diz que ele está para servir, ele está dizendo também que ele confiou a nós um reino, o reino de Deus, que também foi confiado a ele. Que responsabilidade! Ele confia a nós o reino. Nós somos os agentes que podem estabelecer o reino de Deus na terra. E para isso nós precisamos ter esse estilo de vida parecido com o estilo de vida de Jesus. A serviço do outro. A serviço do outro. O quanto nós somos pequenos e limitados, né, irmãos? Mas é isso que Jesus está dizendo para nós.
Filipenses 2,7 também é um outro versículo que a lição nos destaca e que diz o seguinte: o exemplo de Cristo na humilhação. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ao contrário, ele se esvaziou e tornou-se semelhante à forma de homem, assumindo a forma de servo. Aqui diz, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. O versículo 5 deste mesmo capítulo diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que é que nós temos retido a qualquer custo? Eu já falei isso uma vez na igreja. O que nós temos em nós retido a qualquer custo? Não, essa é a minha posição, esse é o meu jeito, isso que é importante para mim. Jesus não reteu o que era mais importante, ser Deus. Mas ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Esse é o exemplo de Jesus para nós. Jesus, ele tinha preocupação e tem preocupação com todos os seres humanos. Jesus, ele tem preocupação com todos os homens e com o homem todo. Com todas as facetas do homem, com todas as particularidades do homem. Ele quer ganhar a todos os homens e ele se preocupa com o todo do homem, com o seu ser pleno, completo. E Jesus, ele é o grande exemplo de equilíbrio entre o que ele fala e o que ele faz. Ele é o grande exemplo de equilíbrio entre palavra e ação. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E seguindo o exemplo de Jesus, nós vamos pensar aonde nós podemos ser esse exemplo. Aí a própria revista nos dá algumas dicas nas creches, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em trabalho voluntário, em aconselhamento, em visitas nos lares, com palavras de conforto, de esperança. Tudo isso está ao nosso alcance. E nós devemos ser, então, instrumentos para influenciar outras pessoas no nosso lar, no nosso local de trabalho, por onde quer que nós passemos. Numa fila, no nosso comportamento, em momentos de conflitos, nós precisamos refletir o reino de Deus. Nos momentos de conflito, nós precisamos demonstrar que quem reina em nós é Deus e nos calarmos e engolirmos sapo. Não vamos ser saco de pancada, não é isso que eu estou dizendo. Nós podemos nos posicionar, sim, mas com calma, com temperança, com aquele equilíbrio que vai combinar com as nossas palavras. Quando nós falamos que Deus é amor, que Deus transforma as vidas, nestes momentos de conflito nós vamos então demonstrar que podemos sim resolver as coisas de uma maneira pacífica, porque temos um Deus que é pacífico em nossas vidas. Que sejamos então assim, influencers neste mundo, e que sejamos influencer não de coisas fashions, não de maquiagem, não de qualquer outro conhecimento, mas que possamos ser sim, apesar de sermos de todas essas coisas, sermos influenciadores do reino de Deus. Influenciadores do reino de Deus, possamos influenciar mais pessoas a querer o nosso Deus, a permitir que o nosso Deus também reine na vida delas. Mas para isso, ele precisa reinar em nós. Aí tem também aquela canção: reina em mim, Senhor Jesus, autor da redenção, amigo meu, vem e toma o teu lugar, venha me governar, quero ser teu. Se reinares em mim, terei a paz. Se reinares em mim, terei o amor. Por isso eu te peço que reines em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor. Vem reinar no meu coração, no meu lar, na minha família, no meu trabalho. Vem reinar em todas as minhas relações. Que a gente possa fazer essa oração todos os dias ao nosso Deus. E nos momentos mais difíceis, não venhamos esquecer que Ele é o Rei, que Ele deve dominar as nossas atitudes.
Chegamos então, gente, no item 11, que é caridade e solidariedade. Caridade e solidariedade é o item 11 da nossa lição. E ela fala aqui que existe realmente uma grande desigualdade social no nosso país. Que cerca de 30 milhões de pessoas vivem em total estado de pobreza e miséria. E que talvez a gente nem compreenda o que significa esse estado de pobreza. Você já andou por vilas, pela periferia da nossa cidade? O que nós vemos nesses lugares? Você já se deu conta? Me perdoe assim, a coceira do meu nariz, que eu tenho rinite. Então às vezes vem um cheiro diferente e eu começo a me coçar. Vou até tomar um chimarrão aqui. Irmãos, você já enxergou a pobreza de certas pessoas? Como eles estão acostumados a viver em ambientes que para nós são completamente inadmissíveis? E ali é tudo que eles têm? E o que nós podemos fazer? Talvez a gente não consiga mudar uma comunidade inteira, mas será que nós não podemos alcançar uma família? Será que nós não podemos alcançar uma pessoa? A igreja, ela já faz o seu trabalho de solidariedade. Nós temos muitas ações sociais que são colocadas em prática regularmente pela nossa igreja, na pessoa da nossa pastora, na pessoa dos grupos missionários. Nós somos chamados a contribuir com gêneros alimentícios e as pessoas são alcançadas através da bênção, né, de cada um que contribui. Isso realmente é distribuído para quem precisa, pessoas membros de nossa igreja, pessoas que não são membros, mas simpatizantes e conhecidos nossos. E inclusive tem pessoas que não são membros da igreja que contribuem. Então é um trabalho muito interessante, muito importante, mas existem outros, existem mais coisas. Que na verdade o Espírito Santo nos ajude a abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver que a terra está doente, corrompida, e que é muito mais do que necessário que façamos alguma coisa. Que nós não podemos ficar entre as nossas quatro paredes, que nós devemos ocupar os espaços para abençoar outras pessoas com aquilo que nós temos tido. Então nós podemos e precisamos trabalhar em prol da nossa comunidade. Nós precisamos fazer alguma coisa em prol da nossa comunidade. Nós temos que então nos engajar na nossa própria igreja, nos grupos missionários, nas frentes de trabalho, mas também podemos nos engajar na sociedade através de associações, através de reuniões comunitárias, através de condomínios, como eu já falei. Nós, graças a Deus, já temos um representante cristão no Conselho Tutelar, poderíamos ter mais, né? Nesse ano que passou, a igreja se atentou para isso e tiveram vários candidatos a conselheiros tutelar que eram evangélicos e a região em si dividiu para que algumas igrejas lutassem para eleger um candidato, outra região, outros bairros para eleger outro. Nós cumprimos o nosso dever, a nossa igreja conseguiu eleger o pastor Paulo Prieto como conselheiro tutelar, para que ele faça a diferença lá, a responsabilidade está sobre ele, nós precisamos também orar por ele, não é? Mas cada um de nós também pode exercer o seu papel aí próximo de você, os seus familiares, seus vizinhos, pessoas conhecidas, não é? Então nós temos que ver o que nós podemos fazer para ajudar. Mas se talvez, principalmente nesse momento, nós não podemos ir, porque estamos isolados, no isolamento social, que nós possamos orar, que nós possamos enviar as nossas ofertas de missões, que nós possamos enviar os nossos gêneros, os nossos donativos, né? E fazer alguma coisa, que possamos orar pelas pessoas de rua. Enfim, nós precisamos pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos para que a gente veja o trabalho que está aí, ó, ao alcance de nossas mãos. Porque isso também é implementar o reino de Deus em todos os âmbitos da sociedade. Nós precisamos implementar o reino de Deus no serviço público, nós precisamos implementar o reino de Deus em todas as instâncias da sociedade. E para isso, então, nós não podemos ser omissos, nós temos que orar e agir, e nós temos que ter a mente de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 2,16. Irmãos, esse versículo está na nossa lição aqui, ó, um pouquinho antes do item 3, olha. Só que ele está sem a marcação do 2 Coríntios, só está escrito Coríntios, então eu estou dizendo a vocês que é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 2,16 diz assim:
Peraí que eu não estou no segundo também. 2 Coríntios 2, 16 diz assim: para com eles... Peraí. 2,16. Não é o 2 Coríntios, eu marquei 2 Coríntios, é primeiro, gente. Só pode. Me desculpem, me perdoem. Inclusive estava marcado aqui, ó, e eu escrevi aqui segundo, me perdoem, eu acho que é primeiro. 2,16, é primeiro sim, perdoem. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ninguém pode conhecer, os teus pensamentos são maiores do que os meus. Quantas vezes nós cantamos e dizemos, e são. Mas nós temos a mente de Cristo porque nós temos conhecido a Cristo, conhecido o seu caráter, sabemos como ele pensa, sabemos como ele é. Então, nós precisamos agir assim, tendo a mente de Cristo, vivendo como Cristo, não puxando para o nosso lado, não puxando para aquilo que nós achamos que é certo, mas vendo em primeiro lugar a vontade de Deus e o seu reino, acima do que nós pensamos, acima dos nossos paradigmas, que são aquelas coisas que nós temos como definidas em nossas mentes, ou no modo como pensamos. Deixa o paradigma de lado, deixa que Jesus quebre esses paradigmas, porque ele é totalmente fora de paradigma, ele não cabe dentro de uma caixinha, dentro de uma definição, ele não cabe. Então, se nós vamos carregar Jesus, nós não podemos estar presos nos nossos paradigmas, nas nossas definições. Nós temos que estar abertos, e abertos assim, servirmos ao outro, acima das nossas limitações, por causa da atuação de Deus e do seu Espírito em nós. Chegamos no item 3, que é tomando consciência do problema. Então, nós precisamos enxergar onde está o problema, onde está a necessidade. Muitas vezes, dentro de nossas igrejas, nós temos irmãos que precisam. Graças a Deus, a nossa igreja tem olhos e tem abençoado muitos irmãos. Mas talvez, se algum nos passa, que outro possa estar cuidando e vendo e indicando, quem sabe vamos fazer isso, quem sabe vamos fazer aquilo. Olha, eu fiquei sabendo que essa pessoa está passando por isso, por aquilo. Vamos nos engajar, vamos nos unir e vamos abençoar e vamos ajudar e vamos realmente tomar uma atitude abençoadora para com essa pessoa, né? Existem pessoas que não têm condições de suprir as suas necessidades mais básicas e nós precisamos olhar e ajudar, sem dúvida, certo? Basicamente, então, a solidariedade, a generosidade cristã tem a ver com a maturidade cristã. Nós precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo, olhar para questões secundárias e olhar com generosidade, com solidariedade para os nossos irmãos que precisam. E às vezes eles estão bem próximos de nós. E não apenas os irmãos, a comunidade em si, a sociedade, a cidade. Nós podemos abençoar, nós devemos abençoar com as nossas orações, com o nosso jeito de ocupar os lugares da sociedade de uma forma abençoadora, orando sim, sem dúvida, mas também através das nossas atitudes. Nós podemos ver em 2 Coríntios 8, agora sim é 2 Coríntios, né? A generosidade que foi consequência da atuação da graça de Deus na vida daquela igreja. E nós vamos ler então 2 Coríntios 8 e assim nós já vamos estar encerrando. Agora sim, irmãos, é 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Preste bem atenção. A generosidade como consequência da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós temos recebido a graça de Deus nas nossas vidas? Então está na hora de nós sermos generosos. Capítulo 8, 2 Coríntios, do 1 ao 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em riqueza e generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Então aqui Paulo, ele está testemunhando que estes cristãos abençoaram as igrejas da Macedônia, que eles abençoaram
mesmo no meio da tribulação, no meio da pobreza, eles conseguiram ajudar, eles quiseram participar do ministério. Então eles financiaram o ministério porque eles quiseram abençoar. E isso eles fizeram muito mais do que só ajudar. Eles se entregaram primeiro a Deus, e porque se entregaram a Deus, entregaram também a ajudar os apóstolos. Vocês entenderam? Quando nós encontramos Jesus, quando nós temos comunhão com Ele, a consequência dessa escolha é sermos generosos, é sermos abençoadores, é enxergarmos a necessidade do outro, é sermos como Jesus, a serviço do outro, com comunhão com o Pai, é buscando fazer a vontade do Pai, comprometido com o reino do Pai, certo? Que assim sejamos, então, e que essa lição possa ficar bem viva no nosso coração, que Jesus ele tem que ser o nosso modelo e que nós temos uma responsabilidade social com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, e que possamos então glorificar ao Pai com tudo que fizermos. Lembrando também do nosso versículo que nós devemos ter decorado nesta lição, que é o versículo de Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é conosco, meu irmão. Deus é com você. Deus é comigo. Está na hora de nós andarmos fazendo o bem. Eu sei que nós podemos estar atravessando vários problemas, mas Deus tem nos ungido com o seu Espírito Santo e com a sua virtude, para que nós sejamos capazes de andar fazendo o bem. E Jesus é tudo em todos. E o seu poder está conosco. E nós devemos então ter a mente de Cristo. E nós devemos então expressar a generosidade que a graça de Deus coloca para nós. A generosidade do próprio Cristo Jesus. Que possamos então colocar em prática isso. Vá pensando aí de que forma nós podemos exercer a nossa responsabilidade social agora. Um grande abraço e até a próxima.